Então vamos fazer só um check-in, como diz a minha amiga Venerável Choque, repetindo. Traz a consciência para o corpo, sente o ambiente à sua volta, onde você está nesse momento, onde seu corpo está, onde a sua mente está. Sente como que você chega aqui no nosso encontro. Então a gente pode soltar qualquer coisa que esteja nos aprisionando, seja qualquer tensão no corpo, qualquer tensão na mente, qualquer preocupação, urgência. Agora nós podemos soltar tudo isso porque nós estamos aqui, juntos. Passar essa hora aqui juntos, estudando, se encontrando com Norman Fischer. Traz essa intenção de trazer toda a sua presença para esse momento. A gente poder se aprofundar, expandir a nossa compreensão sobre esse caminho lindo que ele está descortinando para nós, o caminho do Bodhisattva. Certamente nós não temos nada melhor para fazer do que isso. Certamente. Então tá bom. Semana passada a gente viu esse trecho do livro que ele fala do mundo como uma oferenda, né? Coisa mais bonita do mundo, assim, de gente poder ter essa mente que recebe, né? Essa mente que recebe e não segura nada, né? Eu tava me lembrando, eu acho que é a Jetsuma, ou eu confundo os lamas, eu não lembro bem se é a Jetsuma ou é o Lama Long Wallace, que conta a história de um professor muito super querido, assim, super, com muitos alunos. E daí eu acho que é Jetsuma que conta. E aí ele ganhava muitas coisas, né? Porque os alunos dão muitas coisas para os mestres, né? Termina retiro, assim. Eu tenho por base, assim, o que acontece com o Lama Long Wallace, né? Porque eu acompanho mais de perto, assim, os finais de retiro. Mas termina o retiro, as pessoas dão de tudo para ele, assim, doce, potinho de doce, caderno, fotos, um monte de coisa, assim, para ele, né? E pelo menos aqui do Brasil, ele não leva muita coisa, porque ele não nem pode, né? Mas ainda assim ele não leva, porque ele só traz uma malinha de monge desse tamanho assim, cabe nada lá dentro pra voltar, né? Então ele dá pra gente, pra quem tá mais perto, assim, ele acaba dando de presente pra gente, né? Mas aí a gente uma conta essa história desse professor que também ganhava muita coisa. E daí tudo que ele ganhava, a primeira coisa que ele pensava assim, pra quem que eu posso dar isso daqui? Quem que seria, quem que gostaria de ganhar esse presente, assim, né? Então não é um descaso, ele se alegrava em receber e se alegrava em dar também, sabe? Não parava nada assim na mão dele, era como se fosse Teflon, né? Chegava e passava, assim, né? Então é bonito a gente cultivar essa atitude, né? De receber, não é não receber, né? Pegar e passar pra frente, mas é a alegria de receber e a alegria de passar pra frente. Duas alegrias, né? Na mesma hora, assim, sem se agarrar em coisa nenhuma. Isso é bonito, né? Mas receber, né? É uma coisa, uma parte importante da equação aí. Então vamos continuar, amores? Vocês querem, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que vocês ficam muito quietos, sabia? Vocês são acostumados com o lugar, não sei, esses lugares tem muita gente, não dá tempo de falar. Mas aqui dá tempo, então, por favor, né? A hora que vocês quiserem, é só abrir o microfone e mandar ver. Desculpa. Então agora ele vai falar de um tema importante, assim, que é a vacuidade.
essa palavra que a gente tem até tremedeira quando escuta, ou porque não entende, ou porque, sei lá, ou porque gostaria de entender. Mas é simples, a gente pode começar de uma forma simples sempre. Então ele fala assim: a generosidade é vazia de generosidade. Essa é a perfeição da generosidade propriamente, né? A gente tá falando das 6 perfeições aqui, das 6 paramitas, né? E para que elas sejam perfeitas, para que elas sejam qualidades perfeitas, elas precisam ser vazias. Tem esse detalhezinho, assim. É isso que faz diferença, né? É isso que transforma essa qualidade em perfeição. Vamos ver como é que ele fala isso. A prece das refeições Zen diz que possamos, com todos os seres, realizar a vacuidade das 3 esferas: doador, receptor e doação. Esse é o ensinamento sobre a prática da perfeição da generosidade que vem do Sutra do Diamante, um dos sutras sobre o assunto da vacuidade. O Sutra que o Lama Santen estudou muito, tem até... Nossa, a gente tinha até DVD. Alguém tem tocador de DVD aí em casa? Leitor de DVD? Eu nem tenho mais isso daí. Mas a gente tinha até fita cassete, né? Fita VHS do Sutra do Lama Santen explicando o Sutra do Diamante, né? Faz tempo! Então, mas é um dos sutras onde o Buda explicava a vacuidade pro Subhuti, que apanhava igual a Nanda, né? Só esses assistentes do Buda que se. Eles fazem as perguntas só para surgir o ensinamento, isso que a gente entende também, né? Porque eles eram todos grandes praticantes, eles faziam umas perguntas idiotas, que a gente fala, pô, nem eu perguntaria isso pro Buda. Se eu tivesse o Buda na minha frente, nem eu faria essa pergunta idiota que a Nanda fez, né? Mas na verdade é só para o ensinamento se produzir, sabe? É bonito também essa visão dos ensinamentos do Buda, né? A Yesh Sogyal também com o Guru Rinpoche, mesma coisa. Uma super praticante, consorte do Guru Rinpoche, fazia umas perguntas e falava, como é que ela pode perguntar um negócio desse pro Guru Rinpoche, né? Mas era pra gente, é pra nos ajudar, porque aquele ensinamento ia um dia chegar em pessoas que não entendiam aquilo, né? Então eles faziam essas perguntas para o ensinamento poder ser produzido, registrado e pra gente estudar aquilo, né? Então, o Chubut era um desses que fazia pergunta idiota pro Buda também. Mas aí surgiu o Sutra do Diamante, que é um ensinamento maravilhoso do Buda, né? Então, o que são essas 3 esferas, né? Ele tá aqui já explicando. As 3 esferas é aquele que dá, aquele que recebe e o próprio ato, né? Quando tem algum sentido de eu tô dando, eu que sou super legal, tô dando para você que tá ferrada na vida, né? E tô fazendo esse ato maravilhoso de generosidade, isso não é nem generosidade, pode ser, possivelmente, né? É mais, sei lá o quê, uma obrigação, ou não sei, ou uma forma de o quê? Promoção, né? Mas quando não tem esse sentido, essa é uma das formas de a gente ver essa realidade a vacuidade das 3 esferas, né? Então, qualquer ato generoso requer 3 elementos: um doador, um receptor e uma doação, né? Esse é o doar. Isso é óbvio, nós damos ou recebemos algo, mas lembre-se, as 6 perfeições do Bodhisattva não são práticas comuns óbvias, né? O Bodhisattva não é um ser muito comum. Muitas vezes as práticas dos Bodhisattvas, elas são a própria contramão do senso comum, né? Tudo que a gente acha tudo que a gente aprendeu, né? Ah, vamos fugir dos problemas e vamos tratar de só ficar bem, assim. Aí o Bodhisattva fala, não, vamos trazer as confusões, porque agora a gente tá bem, as confusões vão vir mesmo, então vamos enfrentar e vamos se alegrar, porque a confusão tá chegando, né? Então, uma coisa meio na contramão. Então, isso aqui também é assim, né? Como as perfeições, elas vão além das práticas usuais. Não é só generosidade, é a perfeição da generosidade, esse paramita, né? Elas são práticas imaginativas, que saltam além do mundo material aparentemente sólido. Então, a perfeição da generosidade é a generosidade que salta além da generosidade e se torna outra coisa. A gente nunca consegue exatamente chegar nesse lugar da generosidade. É como se a gente tivesse sempre... A perfeição da generosidade estivesse sempre um passo à nossa frente. Que a gente só consegue tocar minimamente imaginando, né? Essa é a visão do Norman Fischer, super bonita, né? Mas com isso a gente vai avançando, né? A gente nunca chega, mas vai avançando. A gente chega, né? Mas a maior parte das nossas experiências a gente não vai chegar, mas a gente vai avançando, né? Então, a perfeição da generosidade e as outras paramitas são perfeições porque elas são permeadas pela prática da perfeição da compreensão.
ou, ou da sabedoria, né? A sexta perfeição. Prajna, paramita. Prajna, essa sabedoria, e perfeição, paramita, né? Prajna, paramita. Que vê a natureza vazia das coisas. Vazia, agora vamos ver como é que ele explica a vacuidade. Vazia significa inteira, conectada, fluida, livre, ilimitada. Vacuidade vista por meio da compreensão perfeita, ou do Prajnaparamita, é inerentemente imaginativa. Não tem existência sólida. Você pode dizer que a perfeição da compreensão... Aí tem um problema com essa compreensão, mas é exatamente como está no inglês também. Mas é a perfeição da sabedoria, ou da compreensão. Vai, vou colocar as duas pra gente não... Também achar que é outra coisa, porque ele está falando do Prajnaparamita aqui. Quem tem conexão com os ensinamentos do Lama Santen, ou quem já estudou alguma coisa no SEB... Ele está falando do Prajnaparamita aqui, né? Da perfeição da sabedoria. É como a gente também encontra numa maior parte dos livros, perfeição da sabedoria. Você pode dizer que a perfeição da compreensão é a imaginação em si mesma. É a própria imaginação, né? Tecnicamente, de acordo com os sutras, vacuidade significa ausência de ser independente. Então tem uma coisa que ajuda bastante quando a gente fala, começa a usar esses termos aí. Ah, isso aqui é vazio, né? Se a gente não qualifica esse vazio, a gente acaba caindo no niilismo, né? De, bom, é vazio, não tem nada, então, blá, nada, né? Nada. Mas não é verdade, né? As coisas todas, todos os fenômenos, segundo o Buda, né? São vazios de existência independente. Então, eles são destituídos ou não têm existência independente. Isso quer dizer vacuidade, né? Vazio de existência inerente ou existência independente. Daí o outro lado seria esse, bom, se as coisas são vazias de natureza independente, então todos os fenômenos têm uma natureza interdependente, né? São duas formas de olhar a mesma coisa. Vacuidade e originação dependente são a mesma coisa, vistas pelo negativo, pelo afirmativo. Né? Então não é tão difícil assim como a gente... Parece que esse tema é um tema super elevado, e ele é muito elevado mesmo, né? Na verdade, ele é o que vai de fato nos libertar do samsara. É o que vai de fato nos levar à iluminação, né? Por quê? Né? Porque a causa raiz de a gente estar nessa experiência do samsara, de sofrimento, de nascimento, vida, morte, doença, blá, a natureza, a raiz disso tudo é o que o Buda chamava de ignorância, né? A ignorância de nós não saber, não conhecermos a nossa verdadeira natureza. Então, se a raiz é a ignorância, então a sabedoria, obviamente, é o antídoto direto, né? Uma coisa que você não sabe, o antídoto direto é saber, né? Então é isso que vai cortar a palhaçada do samsara pela raiz, né? Então é super importante, mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer para nossa vida, né? E ir compreendendo cada vez mais profundamente. Qualquer compreensão que a gente tiver, que for conceitual, ela ainda vai ser limitada. Mas é o único jeito que a gente tem de ir avançando, né? E compreendendo as coisas conceitualmente, cognitivamente, até que uma hora aquilo vire realmente uma realização. Quer dizer, a gente compreende mesmo, a gente vê, né? Olha e vai, sim, vazio. Tudo vazio. Mas até chegar lá. Então é isso, né? Que a gente vai fazendo. Então, é disso que as coisas estão vazias. Vazias de existência sólida e independente. Nada é fixo ou separado. Não há coisas, entidades, eus ou seres. Há apenas o fluxo da realidade, o tumulto da vida, o sol dos seres irradiando por todos os lugares. Ele é maravilhoso, esse homem, não? Putz. Ele fala de um negócio super difícil de um jeito super poético, né? Lindo de morrer. Então, à luz de tal entendimento, não pode haver doador, recipiente ou doação. Como tudo mais, essas três esferas são vazias também, né? Na verdade, não existe alguém que está dando, não existe o ato de doar, não existe quem está recebendo de forma independente, né? Eu só sou doadora, eu só dou alguma coisa se alguém receber. Logo, a doadora não existe sem aquele que recebe, certo?
É isso. Então, para eu ser doadora, eu dependo de alguém que receba e dependo do meu próprio ato de doar. Então, não existe, não é que não existe eu, não existe, o outro não existe, ninguém existe, nada existe, vamos fazer o que a gente quiser, porque afinal de contas nada existe, né? Não é isso. Mas o que significa é que só surge a doadora porque surge alguém que recebe, porque aí o ato é possível, né? Então, isso quer dizer vacuidade, é dependência. Então, elas não existem como nós pensamos que existem. A gente acha que são coisas, núcleos duros, assim, né? Coisas que são. Eu sou doadora, eu sou uma pessoa generosa porque eu sou generosa, né? Eu sou a generosa. Não existe isso. Se ninguém recebeu o que eu quiser dar, não sou generosa coisa nenhuma. Dependo, né, dos outros. As coisas não são separadas umas das outras. Tudo é fluxo, tudo está completo no próprio fluxo, né? Como ninguém possui nada, não há doador ou receptor. A vida circula como uma oferenda. As coisas giram e novamente giram, como Wallace Stevens escreve em seu grande poema, Os Prazeres de Meramente Circular. As coisas giram e novamente giram. Nossos próprios corpos vêm e vão. Suas moléculas se misturando com o ar, alimento e água e, por fim, se dissolvendo no solo e no ar enquanto circulam em outros seres. É o conceito lindo também do Thich Nhat Hanh do interser, né? Quem quiser ler essas falas do Thich Nhat Hanh é a coisa mais linda. Eu sou a nuvem, eu sou a água que cai, que molha a planta. Como se a gente fosse da mesma natureza de todos os elementos que a gente pode enxergar, que a gente pode conceber, né? Super bonito. Nossos corpos vêm e vão. Então, a perfeição da generosidade é uma prática alegre. Oferecer é simples. Suas manifestações são miríades. Um dos meus professores uma vez me instruiu a praticar o ato de oferecer em banheiros de aeroportos. Estou sempre em aeroportos. Enxugando as bancadas da pia depois de lavar minhas mãos. Fazer isso para os futuros usuários da pia e para a própria pia. Mesmo objetos inanimados merecem a nossa generosidade e provavelmente serão generosos em troca. Os objetos, eles têm uma função, né? Eles podem ter uma função. Tipo, uma pia tem uma função. Se a gente pensar nessa pia como uma função, como algo que vai beneficiar os outros. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. É, se diz que os Budas se manifestam de infinitas maneiras, né? Então, as manifestações dos Budas são chamadas de Nirmanakayas. São essas manifestações dos Budas que a gente enxerga. E normalmente a gente pensa assim, um lama. A gente consegue imaginar que um lama, né, é uma manifestação do Buda. A gente consegue imaginar. Você vê o Lama Santen falando, o Lama Wallace falando, aquilo toca do coração, é o Buda falando comigo. A gente consegue. Isso a gente entende, né? Mas tem uma concepção super bonita de Nirmanakaya como sendo todas as coisas. Todas as coisas, tipo uma mesa, uma cadeira, são os Nirmanakayas objetos, ou Nirmanakayas materiais, parece. Acho que o nome é, que o Lama Wallace traduz é Nirmanakayas materiais. Então é como se tudo que existe no mundo tivesse ali para ajudar algum ser. Ainda que a gente não saiba direito para que serve, né? Mas para alguém aquilo serve, para algum ser aquilo serve, né? Então, se a gente pensar numa pia como um Nirmanakaya, né? Algo que está lá para ajudar as pessoas, e a gente limpa essa pia, a gente está sendo generoso, vamos dizer assim, com aquele Nirmanakaya, com aquilo que está ali para ajudar alguém, né? Ainda que a gente não entenda direito como que é. Como é que aquilo vai ajudar? Pia é fácil, né? Mas tem coisa que a gente fala, putz, pra que serve? Sei lá, alguma coisa. A gente pode pensar, pra mim não tem muita importância, sei lá, um paralelepípedo da rua. A gente pode ser que pra gente não tem muita importância, né? Mas pra alguém aquilo pode apoiar. Então, se a gente olhar para o mundo como sendo manifestações dos Budas para ajudar os seres, a gente vai cuidar mais do mundo todo, de todos os objetos, de todas as coisas, né? É bonito isso. Eu acho bonito. Tronco de árvore caído. Um tronco de árvore caído. A gente pode pensar, serve pra que isso, né? Só pra me atrapalhar. Aí vem aquele autocentramento nosso. Isso aqui não é um Buda, coisa nenhuma, isso aqui tá me atrapalhando, né? Mas não, né? A gente se coloca sempre no centro do mundo, a gente sempre acha que as coisas deviam estar ali para nos servir ou não estar ali para não nos atrapalhar, né? Mas a gente não enxerga toda a complexidade, né? Toda a teia assim, de seres.
Mas por fim, remover um tronco caído pode ser uma boa coisa, né? De cuidar da estrada ou do caminho, assim, né? Também Então, Gê, é exatamente é nisso que meio eu penso. feliz, né? Às vezes a gente passa, por exemplo, uma roda do carro num buraco e a gente vai embora, não sinaliza o buraco, né? Para o próximo que vier não cair no mesmo buraco que a gente caiu, né? Isso É, é um ato, para mim, um ato de super generosidade, né? Mas a super. gente não faz isso. Segue. Não faz. No máximo xinga a mãe do governador, sei lá de quem do governo, né? Tem razão. É isso, esse cuidado, né? Esse cuidar, assim, é uma expressão de generosidade, né? Ainda que você não enxergue bem exatamente o quem vai se beneficiar daquilo, né? Mas isso é o máximo da generosidade, porque o Lama Santen falava que plantar uma árvore, sabendo que essa árvore não vai ser você que vai se beneficiar dela, é um super ato de compaixão, né? Você não vai enxergar o benefício daquilo, nunca. Você vai morrer antes, mas, mas não diminui a sua intenção, né? Pelo contrário, né? É mais generoso ainda, porque não é mesmo não é autocentrado, né? Então, mesmo objetos inanimados merecem a nossa generosidade e provavelmente são generosos em troca. A prática de secar bancadas pode ser feita em qualquer lugar. Aliás, é uma das práticas que ele. Deixa eu pegar o meu livro, o papel que é mais fácil, não precisa ficar indo e voltando. Se vocês olharem no livro, na página. No final do capítulo, ele tem várias práticas, né? Ele sugere várias práticas. Na página 68, tem práticas da vida diária. Seque bancadas em banheiros públicos. E lembre-se que você faz isso para a próxima pessoa que vai entrar pela bancada. Para a próxima pessoa que vai entrar e pela bancada em si. Nota de cuidado com aquele Nirmanakaya disfarçado de bancada ali, né? Aquele Buda disfarçado de bancada. Bonito, né? Então, a prática de secar a bancada pode ser feita em qualquer lugar. Por que não secar a bancada do seu próprio banheiro? Ou da cozinha, como prática de generosidade? Faça-o bela e alegremente. Por você mesmo, pelos outros na sua casa e pelas bancadas. Você poderia enxugar suas bancadas com uma oferenda para pessoas distantes que não têm bancadas. Acho que seria como uma oferenda, né? Para pessoas distantes que não têm bancadas. Quando a perfeição da generosidade é apreciada como a prática imaginativa e limitada que ela é, quase tudo pode ser um veículo para isso. Ai, meu Deus. Que tal? O que vocês acham disso? Limpar a bancada como uma oferenda para aqueles que não têm bancada, né? É uma. Peraí, Ju. Ué, é o seu microfone que não tá indo, né? Não tá indo? Ah, agora foi. Agora Vai. tudo bem? Não, eu ia comentar que eu tenho um pouco de visão surpresa, né? Então, quando eu estou em banheiros públicos, se eu vejo um sabão espalhado, assim, alguma coisa que ficou, eu limpo, assim, não é por generosidade. Agora, É meio toque. mas agora eu vou começar a pensar, dedicar essa Isso. limpeza às pessoas. Mas por que você acha que você faz isso? Ah, porque eu gosto de manter as coisas limpas. É um Então, hábito de casa que eu acabo levando para outros lugares que eu tô, assim. Eu sempre jogo uma água, puxo, assim, arrasto a espuma, deixo aquela coisa arrumadinha. Pode ter, né? No fundo, estou fazendo para as outras pessoas, mas não é o que claro. passa na minha cabeça, é isso aqui precisa ficar limpo, assim. Ah, Mas mas agora, é uma generosidade, Juju. Você podia ser uma pessoa super organizada só na sua casa e fora da sua casa que se dane, né? é verdade, Mas não é. Você só não reconhece, assim. Você ainda não enxergou desse jeito, mas com certeza é, né? é uma questão de reconhecer, de pensar desse É, de outro jeito. reconhecer. Exatamente, só de reconhecer mesmo. É um toque generoso, é. Maravilhoso. Bonito isso. Então, não há eu ou você. Isso nos traz a um outro ponto essencial. Não há oferenda, nem doador, nem recipiente. Então, não há generosidade. De forma independente, vamos dizer. Vamos lembrar, né? Esses conceitos são vazios, como dissemos. O eu e o você também são conceitos vazios. Tais conceitos são importantes. Nós não poderíamos negociar o mundo sem eles.
né? A gente não... Quando a gente fala que nós somos vazios de eu, que não existe um eu, né? A gente não tá querendo dizer que a gente não existe. Não é isso. E esse é o maior risco, acho que a gente corre quando a gente começa a ler sobre isso, né? Sempre que a gente lê assim, isso não há oferenda, a gente tem que lembrar do complemento, assim, não há oferenda de maneira independente, né? Só há oferenda porque existe alguém que oferece e alguém que recebe. É isso, né? E não existe o eu ou você. Se eu tivesse falando aqui sozinha, talvez não estaria falando aqui sozinha, né? Mas a gente só se identifica como sendo diferentes, assim, na relação, né? Então, eu tô aqui falando para vocês que estão aí, agora, nesse momento. Mas esse eu que tá falando, ele só existe porque vocês estão aí ouvindo. Não é que ele não existe de forma nenhuma, né? Mas as manifestações, elas são sempre interdependentes. Por isso que são chamados de vazios. Mas isso quando a gente fala assim, com coisas simples, parece muito óbvio, né? Ah, óbvio que só existe uma pessoa que doa, outra que recebe o ato da doação. É óbvio, né? Mas quando a gente pega isso e leva muito a sério, e tira do contexto, e daí surgem, sei lá, outras aflições com respeito a isso. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um ato super, uma doação maravilhosa, né? Mas aí pega essa doação, bota no Facebook, e daí, também pode botar no Facebook. Para mim, eu tenho o seguinte, que tudo depende da intenção. Então, se eu faço uma coisa super legal e boto no Facebook, com a intenção de inspirar outras pessoas a fazerem também, maravilhoso, eu acho, sabe? Agora, o que é aflição, né? Aquilo que tem uma conotação que vai te prender ali, né? Que vai te aprisionar. Então, se você faz uma doação, bota no Facebook, aí você fica checando quantos views que aquilo teve, quantos likes, quantos joinha teve. E se teve pouco, você passa mal. Se tal pessoa não olhou, você, ai, puxa, nem me viu. Sei lá, né? Aí a gente já esqueceu desse detalhezinho da vacuidade da coisa, né? A gente esqueceu, transformou aquilo numa coisa de verdade, super sólida, né? E que precisa de outras coisas para que tem outras na nossa mente vai ter outros ganhos com aquilo. Aí ferrou. Aí a gente se afastou muito da perfeição da generosidade, né? O Lama Santen falava que tem o controle de qualidade para a gente checar o quanto a gente está próximo ou distante da perfeição da generosidade ou de qualquer outra perfeição, é a sensação de ter ganhado ou perdido alguma coisa com aquilo. Se a gente sentiu que ganhou, se acha por causa daquilo, ou que perdeu porque ninguém viu, ou porque o outro nem ligou porque a gente fez, também acontece isso, né? Tem até um verso, né, dos 8 versos transformamente, quando alguém a quem ajudei com grande esperança. Mas agora, o filho da minha pessoa, eu vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Essa pessoa aí, ela tá dando limite, ela tá falando pra mim, ó, a sua generosidade vai até aqui, ó, e é bem pequeno esse limite aí, a sua generosidade é bem, ó, pequenininha. Então, se a gente tem essa sensação de ganhar ou perder, isso é a medida do quanto a gente está longe ou perto da generosidade, né? O que não quer dizer que a gente não possa se alegrar. Aliás, a gente deve se alegrar com a virtude, mas com qualquer virtude. Com a virtude minha, do outro, igual, sabe? Então, se alegrar com a virtude é uma prática de alegria empática, é uma das quatro incomensuráveis, né? Mas é diferente de se achar, né? Se alegrar, falar assim, putz, que bom que eu consegui fazer isso, que bom que eu... Se alegrar com a sua própria atitude, sabe? Isso é válido, isso inspira a gente a agir igual de novo. E na mesma hora que a gente fala, putz, ainda bem que eu consegui, ainda bem que eu fiz isso, a gente reconhece que não foi uma ação nossa só, sabe? Que tem muita coisa por trás, pelo lado, me apoiando para eu poder naquele momento fazer aquilo. É uma outra relação com a alegria. Chega até a ser uma forma
o Paul Ekman, ele fala que, que isso é é orgulho, né? E ele coloca como uma expressão de alegria, o orgulho, né? Então, pode até. Eu até acho que é um orgulho. Um orgulho do bem, assim, sabe? Um orgulho que não tem um senso de superioridade dentro, né? Então, não tem uma aflição ali. Pode ser, a gente pode chamar de orgulho essa alegria de ter podido fazer alguma coisa naquele momento, sabe? Mas não tem assim, eu sou demais porque eu fiz isso aqui, né? E acho que o que protege a gente disso é reconhecer que a gente teve muito apoio para fazer o que quer. A gente tem sempre muito apoio para fazer o que quer que a gente esteja fazendo, né? A gente agora, por exemplo, só tá estudando esse livro porque o Norman Fischer sentou a bunda e escreveu o livro, né? E a gente se dispôs a estudar. Então, quer dizer, a gente tá nessa rede o tempo todo, né? Se a gente em algum momento conseguiu fazer alguma coisa legal, tipo nós aqui, puta, que legal que nós estamos estudando. A gente pode se alegrar com isso. Porque é uma virtude realmente, né? Agora, a gente é melhor do que alguma outra pessoa só porque a gente tá estudando aqui, se reunindo de quinta-feira? Né? Diferente, né? Muito diferente. Toda vez que a gente sentir uma ponta de orgulho, a gente pode pensar. Putz, olha, eu juro que eu nunca escutei exatamente isso desse jeito, assim, mas pelos exemplos que eu já vi o Lama Wallace dando sobre orgulho, sabe? Eu tenho a sensação que o antídoto é sempre a gratidão, sabe? O antídoto é sempre entender a rede toda de apoio que nos levou e nos permitiu ter ou fazer alguma coisa, sabe? Sei lá, sujeito a críticas. Total, sempre. Só existe psicólogo que tem um cliente, professor, aluno, médico, paciente. Exatamente. E é uma coisa é uma coisa super fluida, porque você, por exemplo, né, Ed, você quando tá na frente do paciente, você é psicólogo, surge o psicólogo, né? Mas na hora que o paciente vai embora, você tá conversando com um amigo, você não precisa mais ser psicólogo do amigo, né? Você pode ser amigo só. Você pode ser, depois, de repente, você tá assistindo uma aula de alguma coisa, agora eu sou aluno, quer dizer, é fluido, né? As coisas vão surgindo e desaparecendo, surgindo e desaparecendo. A gente não é alguma coisa intrinsecamente, né? Agora, se a gente se Porque em achar algum momento intrinsecamente alguma coisa, eu ferrou. viro paciente também, né? Eu faço minha Peraí, terapia, por Ed. exemplo. Fala de novo, desculpa. Oi. Fala. O quê? É porque, de uma certa maneira também, existe o movimento de quando eu vou fazer terapia, eu sou o paciente, eu sou o cliente. Claro, claro. Não, e é chato se a gente se agarra completamente a um desses papéis qualquer, né? Tipo, sei lá, uma pessoa que é mãe ou pai. E daí mandona, inclusive. Aí fica mandando em todo mundo também. Pô, puta coisa chata, né? A gente não tem liberdade frente a esses papéis, né? E o fato de a gente poder pegar um papel e soltar significa que esse papel é vazio. Entende? Isso é vacuidade. A vacuidade do papel, a vacuidade do psicólogo, a vacuidade né, da professora, a vacuidade da aluna, a vacuidade da tradutora. A pessoa se eu ficasse aqui, não vamos estudar o livro em português, vamos estudar em inglês. Aí vai demorar 2 vezes mais, porque eu sou tradutora. Tá certo que às vezes eu fico corrigindo a tradução, mas eu tô contribuindo para melhorar o livro. Como qualquer pessoa faz com qualquer livro, inclusive com os que eu traduzo, né? Tem sempre alguém que pega um erro. O Gustavo pegou um erro de saída no livro da Journaling Fax. Ele olhou e falou, puta, esse título tá errado. Eu falei, cara, e todo mundo olhou o livro 500 vezes. Sempre tem alguma coisa errada, né? Então, normal. Mas a pessoa, é chato, né? O tradutor fica o tempo inteiro enchendo o saco do outro tradutor. Quer dizer, mas isso é uma falta de liberdade frente aos papéis, que a gente pode pegar e largar o tempo todo, né? Então, isso é uma compreensão super próxima de nós da vacuidade, super importante para nós, da vacuidade, né? É isso. As coisas surgem e desaparecem. Não são só 3 esferas, né? A gente imagina as coisas todas acontecendo, porque se a gente fica... agora a gente está estudando a vacuidade da generosidade, né? Então, a generosidade tem 3 esferas. Mas se a gente for olhar para a vacuidade de uma forma mais geral, não são só 3 esferas, né? Tipo, a vacuidade deste livro aqui. Dá para imaginar quantas infinitas condições foram necessárias para esse livro estar aqui? Meu, desde o pai e da mãe do Norman Fischer terem se conhecido, Norman Fischer não tem fim.
fim isso daí. Essa reflexão não tem fim. Você fala, chega, vai, tá bom, deu. Então, o pai, a mãe do pai, da mãe do Norman Fischer precisavam ter se conhecido. Quantas coisas vão acontecer na vida dessas pessoas, né? Imagina, para esse livro tá aqui na nossa mão hoje. Então, esse livro, ele surgiu na dependência de infinitas causas e condições. Isso é a vacuidade do livro. É isso a vacuidade do livro, né? Não é que ele não existe, lógico que ele existe, nós estamos estudando ele, né? Exclusive. Mas... E daí, se o Norman Fischer esquecer disso, ele vai pegar cada livro dele e vai se tornar cada vez mais insuportável. Porque ele vai se tornar cada vez mais orgulhoso, arrogante, nojento, metido, porque cada livro que ele escreve, maravilhoso, ele vai ficando cada vez mais insuportável. Se ele achar que aquilo é, né, só um mérito dele. Imagina, e os professores milhares que ele teve? E os professores dos professores, né? Quer dizer, meu orgulho, não tem nada mais furado do que orgulho. Eu lembro, acho que a gente comentou semana passada, eu contei isso. Ou sei lá, em algum lugar, algum momento. O Shag do Rinpoche, né? Imagina, um puta de um mestre, né? Um mestraço, assim. Aí chegou um aluno dele que tinha, sei lá, tava lá 1 ano, sei lá quanto tempo estudando com ele. Rinpoche, eu queria confessar uma coisa pro senhor, eu sinto muito orgulho. Aí o Rinpoche olhou bem na cara dele, totalmente amoroso, e falou assim, orgulho do quê, meu filho? Tipo assim, você tá no lodo, né? Você tá tentando deixar a cabeça, nariz pra fora do lodo pra não morrer afogado no lodo. E você tem orgulho do quê? Mas não foi assim pra esculhambar. Mas tipo, pra pessoa se ligar, orgulho do quê? Né? A gente, toda vez que a gente se sentia orgulhoso, a gente devia pensar, cara, eu tô com orgulho do quê? Não é pra subestimar, né? Mas é para reconhecer essa rede infinita de apoio, né? E as condições de vida e corpo e de mente que ele teve para se dedicar aos estudos, ao livro, claro. Ontem eu estava ouvindo o Geshe Pende dar um ensinamento, e ele falando, né, que os bodhisattvas eles rezam para para renascer em boas condições materiais, né? Para que eles possam se dedicar ao estudo do Dharma. Porque se você tem que lutar para viver, para botar comida na mesa, você pode nunca acha tempo, né? Então, Norman Fischer, quantas coisas aconteceram na vida dele para ele poder ter esse tempo? De se dedicar. E nós que estamos aqui? Nós que estamos aqui agora, nesse momento, né? Ninguém tá aqui trabalhando neste momento para sobreviver agora. Todo mundo trabalha para sobreviver, eu sei. Mas nesse momento a gente tem alguma condição de parar e de estudar uma coisa que não vai render absolutamente um tostão para ninguém aqui, né? Não importa, tá todo mundo aqui feliz e ninguém tá amarrado aqui, né? Preso, obrigado. A gente pode se dar o luxo de fazer isso agora, né? Quantas coisas não tiveram que acontecer para isso ser possível, né? A gente vai ter orgulho do quê? Fica mesmo ridículo, né? Eu sempre lembro dessa coisa. Orgulho do quê, meu filho? Eu não queria ser essa pessoa. Quer dizer, acho que eu queria, assim. Porque essa pessoa certamente nunca mais esqueceu, né? Eu que não fui ele, não sou ele, não esqueci mais. Imagina ele, né? Que tava ali o Rinpoche olhando pra ele. Orgulho do quê, meu filho? Ai, que história mais engraçada. Bueno... A melhor coisa que pode acontecer é a gente tomar um esporro de um mestre, né? Na hora, eu nunca tomei esporro, assim, daqueles... Já vi gente tomando esporro de mestre. É a coisa mais dura que tem, né? Compensação é uma grande bênção, né? Tomar um esporro do mestre. Você nunca mais esquece aquilo. Bueno, então o eu e o você também são conceitos vazios. Tais conceitos são importantes. Nós não poderíamos negociar o mundo sem eles. A gente não conseguiria andar no mundo. Quem é você? Ah, eu sou vazia. Não, como assim você é vazia? Como é seu nome? Você está fazendo o que aqui, né? Então a gente precisa disso para andar no mundo. Mas quando esquecemos que eles são conceitos, quando nós congelamos e fixamos em realidades sólidas, às quais nos apegamos e defendemos, eles se tornam perniciosos. Não sei se ele vai explicar aqui, mas rapidinho, também não vou explicar nada, só vou lembrar. Que a gente pode olhar a vacuidade de 3 maneiras, né? A vacuidade, olhando assim, as coisas surgem a partir de causas e condições. Então, exemplo fácil, olhar uma flor, né? Essa flor é vazia por quê?
Porque se não fosse a semente da flor, a terra, a água, alguém que cuidou, essa flor não existiria, né? Então ela é fruto de causas e condições. Ela também é vazia com respeito às partes dela. Então, se você for olhar onde que está a flor na flor, se você, peraí, as pétalas são a flor? Não, pétala é pétala, não é flor. Ah, então as flores estão no tronco, no caule, na haste da flor? Não, a haste da flor é haste, não é flor. Então tá na folha? Não tá na folha. Então, o conjunto é a flor. Ah, tá bom. Agora, quando terminar de cair as pétalas, ela deixa de ser flor? Que horas que ela deixa de ser flor? Né? Ou que horas que ela vira uma flor? Que horas que não, isso aqui é um broto. Aí daqui a pouco você olha, não, agora isso aqui é flor. Que horas que ela passa a ser flor? Né? Aí tem a terceira forma de você olhar a vacuidade, que é a da designação conceitual. O Alan Wallace fala assim, ela passa a ser flor a hora que você diz que é flor. Você designa conceitualmente, fala, agora é flor. Né? Tem uma lógica, claro que ninguém pega isso aqui e fala assim, ah, isso aqui é uma flor. Não, né? Tem um bom senso ali, né? Mas só vai passar a ser flor a hora que eu chamar de flor, né? Ele conta a história de uma família que tinha perdido a casa inteira, tinha sido queimada num incêndio desses horríveis da Califórnia. Daí ele estava vendo uma reportagem, a mulher falando assim, olha, a nossa casa tá aqui, ó. A repórter perguntou, onde é que é a sua casa? Ah, nossa casa é aqui, ó, ela tá completamente destruída. Mas ainda era a casa dela, completamente destruída, entende? Ela ainda chamava de casa. Por quê? Porque ela chamava de casa. Então, por que aquilo era a casa dela? Porque ela chamava de casa, né? Ainda era a casa dela, aquilo lá, completamente destruída, né? A gente olharia e falaria assim, mas isso aqui é cinza, né? Isso aqui não é casa. Mas pra mulher, não, era a casa dela. Então, cadê a casa? Não tem casa. Quando ela tá ali, gigante, bem colocada, quando é que ela é casa? Quando eu chamo de casa, eu posso chamar de condomínio, eu posso chamar de cidade, eu posso designar de várias maneiras, né? Então, tudo isso depende da designação conceitual. Então, essas três vacuidades, assim, três formas de analisar a vacuidade, né? Gê, você repete a segunda, por favor? A segunda é o todo em relação às partes. Tá bom, Que nem obrigada. as análises que a gente faz em, sei lá, em retiro de Vipassana. O corpo é o olho. É uma chatice isso daí, né? Eu acho uma chatice essas práticas. Onde é que está o nosso corpo? O que você chama de corpo é o quê? Ah, é isso aqui. Tá bom. Então, mas é o olho? É, não é olho. É a boca? Não, não é a boca. É não sei o quê. Não, não é. É a cabeça? Não. Então, aí tá bom. Então, o corpo é o conjunto. Mas quando você começa a tirar os pedaços do conjunto, que horas que deixa de ser corpo? Né? Essas são as reflexões do todo e das partes. A gente vai entendendo que a gente designa os objetos, né? A gente extrai do contexto, né? Extrai não, a gente recorta um pedaço de realidade, assim, do que a gente está percebendo de realidade, recorta aquilo e dá um nome. Aí aquilo passa a existir. Só que a gente não reconhece isso acontecendo, né? A gente acha tudo muito de verdade, assim. Aí tem várias brincadeiras que a gente faz, por exemplo, vou pegar a famosíssima do sino. Então, por exemplo, isso aqui é um sino, né? Bate aqui, toca um sino, dá vontade de meditar. Mas aqui não tem molécula de sino. Não tem molécula de sino. Pode ser várias coisas. Para mim, é sino de meditação. Para o meu sobrinho pode ser que seja um chapeuzinho. Para o meu irmão pode ser que seja um cinzeiro. Né? Então, cadê o sino? Ué, é um sino porque chama, porque faz assim, faz barulho. Quer dizer, mas pode ser qualquer coisa. Pra gente, isso aqui é um telefone, pra criança é um. Sei lá, é o quê? Pode ser um barquinho. A criança pode ter muitas ideias, né? Sobre o que são os objetos, né? Então a gente designa, a gente cria o mundo, na verdade, né? O mundo é luminoso, como diz o Lama Santé, né? Tudo tem a luminosidade da nossa mente que dá sentido para as coisas. Mas a gente tá aí, não vê isso acontecendo. A gente acha que as coisas são daquele jeito. E ai de quem achar que não, né? A gente não lembra disso, que a gente tá criando os significados todos o tempo todo, né? A gente acha que tá tudo pronto, que a gente só tá constatando. Só que não, né? Então, quando esquecemos que eles são conceitos, quando congelamos e fixamos em realidades sólidas, às quais nós nos apegamos e defendemos, eles se tornam perniciosos. Quando me sento em meditação e me aquieto profundamente em mim mesmo, ultrapassando os temas que se destacam na minha vida, embora eles sejam incidentais,
né, embora eles aconteçam assim por pura liberdade da nossa mente, por pura designação conceitual e tudo. E vejam, aí quando a gente para de fazer isso, a gente vê um eu mais profundo. Eu vejo as minhas esperanças, meus sonhos, meus medos, impulsos. Eu quero viver, eu não quero morrer, eu quero prosperar e ser feliz, eu não quero sofrer, eu quero que a minha família, aqueles com quem eu me importo, estejam bem. Esses impulsos profundamente arraigados são na base de quem eu sou. A gente quer se proteger, a gente quer proteger esse eu. O eu nosso e o eu, o grande eu. O eu da minha família, dos meus amigos, os meus, né? Os meus e os meus. Sentindo-os, eu reconheço que todos os seres humanos também se sentem assim. Nesse sentido profundo, eu e você são incidentais. São posições temporárias que nós ocupamos por um breve tempo de vida. Quando nos formos, esses mesmos impulsos humanos básicos e as palavras eu e você vão se repetir em outras vidas, em outras circunstâncias. Isso é muito louco de pensar. Tem uma forma de nomear isso que o Norman Fischer está falando, né? Alguns professores do Dzogchen, eles chamam isso de fenômenos. Então, a forma como a gente vê o mundo, a forma como eu vejo o mundo, todo o meu mundo, assim, são os meus fenômenos. A forma como eu vejo as coisas. O mesmo lugar físico do meu cachorrinho é uma outra coisa, né? São os fenômenos dele, né? E se a gente tiver uma vida de cachorro daqui a pouco, a gente perder esse corpício e ganhar um corpinho peludo, como diz o Lama Santen, né? Os nossos fenômenos vão ser diferentes. Mas ainda vai ter um eu ali que quer ser feliz, que quer se dar bem, não quer sofrer. Vai ter essa mesma sensação, né? De um eu que quer se proteger, de um eu que não quer morrer, de um eu que quer comer. Essa mesma sensação de eu vai seguir a gente. Todo o resto vai ser diferente. Como é diferente para todos os seres. Né? Se a gente pensar uma formiga, sei lá, como que será que é os fenômenos de uma formiga? Como é que é o mundo da formiga? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Porque quando a gente for formiga, a gente não vai estar fazendo essa pergunta, né? Como é que é o mundo de uma formiga? Só se for uma formiga iluminada, sei lá. Mas a gente não vai ter não vai fazer essa pergunta. Como é que é o mundo de uma formiga? A gente não vai ser uma formiga falando, nossa, como é que será que esse ser humano vê o mundo, né? A gente não vai fazer isso. Então a gente nunca vai saber. Né? Mas tudo bem, o exercício é importante, né? A gente entender que eu não faço a menor ideia de como que é o mundo de uma formiga, mas é seguramente diferente do meu, né? Significa o quê, então? Que o mundo é vazio, que ele só é desse jeito porque eu vejo desse jeito. Ele não é intrinsecamente de jeito nenhum, depende do observador, né? Não é a tal da descoberta da física quântica, que o resultado dos experimentos dependem do observador? Então, essa é a mesma coisa. Eu odeio falar de física quântica, porque parece que é uma coisa que a gente entende não entende nada de física quântica, né? Mas esse conceito, né, de que o resultado do experimento depende do observador e sempre vai depender do observador que fez a pergunta, do observador que criou o método de investigação, do observador que investigou. Vai ser sempre dependente do observador, é óbvio. Claro que vai ter sempre subjetividade nesse sentido, né? Óbvio. Mas a ciência acha que não, que é possível fazer alguma coisa objetiva, 100% objetiva. Impossível. Tem nem sentido falar disso. Mas é assim. E a nossa experiência de mundo é assim também, né? Então, nesse sentido profundo, aí vocês são incidentais. Quando nos formos, esses mesmos impulsos humanos básicos, as palavras eu e você, vão se repetir em outras vidas, outras circunstâncias. Quanto mais eu vejo e sinto isso como uma realidade fundamental da minha vida, mais eu vejo que a generosidade não é um ato nobre da minha parte. Sou eu cuidando de mim, você cuidando de você. Esse é mais ou menos o argumento que Shantideva, o grande sábio budista do século VIII, apresenta no Bodhisattva, o texto que mencionei antes. Que, aliás, hoje tem estudo do Geshe. Quem não participou semana passada e quiser participar hoje, ainda dá. Ele está ensinando o capítulo 6, esse texto do Bodhisattva. Ele chama isso de a prática de trocar si mesmo pelo outro. A importância disso é nos ajudar a ver que a generosidade não é uma questão de eu diminuir a mim mesmo para beneficiar a você. Já que não há nenhum eu
ou você além do conceito, a generosidade aumenta a minha sensação de bem-estar, assim como a sua. Esse é um ensinamento importante, mesmo que soe como um sofisma. Uma das dificuldades da ampla prática da generosidade perfeita, da perfeição da generosidade, é que as pessoas que sinceramente tentam praticá-la podem ficar exaustas e estafadas. E isso acontece com cuidadores profissionais, com médicos, assistentes sociais, terapeutas, professores e outros, mas pode acontecer a qualquer um de nós em nossos papéis de mãe, de pai ou de amigo. Manter seu coração aberto para todo o sofrimento que você encontrar no seu ofício de terapeuta ou médico, na sua família, ou mesmo no noticiário diário, pode parecer esmagador. Quando eu me sinto responsável por ajudar eles, ou mesmo cuidar deles, me sinto deprimido, desencorajado, estressado, porque eu não posso acabar com o sofrimento. É por isso que é essencial que eu desenvolva a visão expansiva da perfeição da generosidade, da qual eu tenho falado. Realmente entender que não há ninguém a ajudar, ninguém que precise de ajuda, e nenhuma ajuda tira a pressão. Tudo sempre é do jeito que é, fluido e perfeito, mesmo quando parece doloroso. Não sei se a gente vai acabar. Acho melhor a gente parar aqui, ó. E a gente volta nesse tema, porque esse tema é muito importante. E eu queria aproveitar e fazer um gancho. Não sei se vocês estão participando do estudo do lugar, mas na segunda-feira a minha amiga venerável Tenzin Chock falou sobre isso, né? Como é que a empatia pode levar para o esgotamento. E um dos pontos que levam ao esgotamento é um pouco da falta da sabedoria da interdependência, sabe? Disso que a gente está estudando agora, assim. Se a gente achar que o que eu estou fazendo vai certamente gerar o resultado que eu espero, porque afinal de contas é tudo que é possível ser feito e é tudo que deve ser feito e eu já vi isso acontecer outras vezes e dá esse resultado, não sei o quê. E se aquele resultado não é... Aliás, foi uma pergunta do Darcy, inclusive, na segunda-feira. Se aquilo não dá o resultado que eu espero, aí eu me deprimo, né? Então, o que é fundamental para a gente entender nessa visão mais ampla da generosidade, vamos pensar assim, na forma de cuidado, né? Que é uma espécie de generosidade, né? A gente oferecer ajuda, oferecer apoio, oferecer sei lá o quê, mas é uma espécie de generosidade. É a gente entender que tem infinitas condições agindo em todos os momentos. Infinitas, que a gente pode nem imaginar, né? Nem enxergar. E que o que a gente faz pelo outro, entre aspas, é uma dessas condições. Talvez a gente esteja interferindo em uma delas. E a gente vai fazer, porque é o que a gente deve fazer. É colocar essa nossa contribuição ali. Mas, se a gente esquecer que o jogo é grande, que tem muitas coisas ali em jogo, que precisam se acomodar de uma tal forma para produzir um determinado resultado, e a gente achar que a gente é que está controlando esse resultado, a gente tá ferrado, porque daí isso nunca vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser por chance, sabe? Meio que... sei lá, meio que sorte, né? Entre aspas também, mas assim, não é exatamente ao acaso, né? As coisas não acontecem ao acaso, mas elas acontecem, tudo acontece em função de muitos fatores ali. E a gente contribui talvez com um, dois, sei lá quantos fatores desses infinitos fatores, né? Inclusive a própria pessoa que a gente tá ajudando é um grande fator, né? Daí, se a gente esquece disso e fica pegado ao resultado da nossa ação, essa é a receita para o burnout. Essa é, assim, se você quer se esgotar, realmente, quando você estiver fazendo alguma coisa, faça isso. Se apega ao resultado, porque essa é a receita perfeita para se esgotar, né? Então, a gente vai fazer o que a gente puder, o que for possível, o que a gente conseguir fazer, o que a gente achar melhor fazer, sabendo que aquilo pode dar em nada. Inclusive em tudo também, né? Mas a gente não tem o menor controle sobre exatamente o resultado que as coisas vão ter, né? Mas a gente volta a falar disso, a gente retoma esse parágrafo e pega a partir daí. Katiuska falou: o que nos confunde muito sobre a existência isolada das coisas são as percepções de consenso. Exatamente. Tipo, não sabedoria estrutural compartilhada. Como se livrar dessa visão tão forte? É como nadar contra a correnteza.
talvez seja o que o Lama Santen sempre fala, né? A gente tentar expandir a nossa visão, assim. Tem coisas, assim, que são muito consensuais na nossa sociedade, talvez, né? Mas e se a gente olhar... Por isso que eu adoro ouvir o Krenak falando, porque ele sempre pá, destrói qualquer parede, né, que a gente tenha de compreensão, assim. Então, talvez esse exercício seja muito importante pra gente, sabe? Porque não existe consenso absoluto, na verdade. Algumas coisas são, né? Mas o que são é porque realmente a humanidade depende disso, vamos pensar. Tipo, é consenso que se eu pegar uma faca e apertar meu coração, eu vou morrer. Consenso, todo mundo concorda, né? Mas a maioria das coisas, não. Então, se a gente for procurando... Primeiro, partir desse princípio, né? Entender como que é a natureza da realidade. Interdependente. Interdependência é a natureza da realidade. Se a gente bater de frente com isso, a gente vai perder, né? É a natureza da realidade. Então a gente parte desse princípio, assim, dessa hipótese de trabalho, vamos pensar. Primeira coisa. A gente não congela, porque se a gente esquecer disso, a gente congela. E aí a gente chega nessa sua pergunta, cá. Tipo, o que eu faço? Isso aqui é desse jeito. Não é desse jeito. Quem falou, né? Já foi sempre assim? Às vezes o Lama Santen fala assim, nem sempre a humanidade foi regida pela economia. A gente toma até um susto. Como assim? A economia não existia no passado? Não existia. Como assim não existia, né? A gente nem consegue imaginar um mundo que não tem as leis da economia. A gente não consegue imaginar um negócio desse, né? Então, às vezes a gente vai precisar se deslocar no tempo para ver que as coisas nem sempre foram assim, talvez nem sempre serão, né? E às vezes no espaço, né? Olhar, imaginação, exatamente. Ou imaginar mesmo, né? Ou ver outras possibilidades, né? Tipo ouvir o Krenak, né? Saber como que outras culturas fizeram. A Venerável Choque, ela contou uma história super legal. Aliás, eu preciso assistir de novo, porque eu estava só traduzindo e não anotei nada do que ela falou. É um problema de traduzir, não poder anotar. Né? Quer dizer, eu anoto até, mas depois eu não consigo ler o que eu anoto quando eu traduzir, então não serve para nada. Mas ela falou de uma... Ela disse que lê um livro que estudava... Não lembro nem o autor, né? Quer dizer, vou dar uma referência bem mais ou menos para vocês. Eu posso até recuperar a referência, porque eu me interessei muito. Falou que um autor estudou por que na África, na savana na África, lembrei algumas coisas. Na savana, por que os africanos, os seres humanos que viviam naquela região, como é que eles sobreviveram naquele lugar? Com tanto bicho feroz e tudo mais, né? Aí diz que esse autor chegou numa conclusão que eles sobreviveram porque eles cantavam e dançavam em grupo, em uma só voz, assim. Então, aquele canto de uma voz só, de muitos seres, aquilo fazia os bichos fugirem, imagina? Então é muito legal a gente ouvir essas histórias muito loucas, assim, né? Como que as coisas funcionam. O que significa isso, né? Cantar em uníssono afugenta as feras, né? Que significado teria isso para nós hoje? Hein, pessoal? Politicamente, por exemplo, né? Se a gente pudesse cantar uma só voz de fato, né? Que poder que isso teria? Ela não falou nada disso, isso é eu que estou viajando aqui. Mas, né? São reflexões que a gente pode fazer. Eu acho que, ó, só para resumir, o que eu ouvi o Lama Santen falar é que para mim faz muito sentido, assim. O ponto sempre é ampliar a visão. É sempre a nossa salvação, sabe? Enxergar de forma mais ampla, não diferente, não uma visão ou outra, mas eu vejo ele fazendo isso com as pessoas. Quando alguém faz uma pergunta muito apertada, muito com muita convicção de alguma coisa, ele fala assim, então, mas sabe, na Segunda Guerra Mundial também... Eu vi ele fazendo isso com uma pessoa recentemente, que falou sobre a nossa situação política e tal, que é muito difícil, como é que as pessoas podem acreditar, não sei no quê. O Lama Santen falou assim, então, mas na Segunda Guerra Mundial também aconteceu isso, as pessoas também acharam que matar todos os judeus era uma boa ideia, né? Foi deixando o cara viajar. Ele não falou assim, não, você tá errado, ou você tá certo. Não fez nada disso, ele só... E deixou o cara com aquilo, sabe? Com aquela bolha maior, assim. Era uma bolha, mas era uma bolha um pouco maior do que aquele tava, né? Fechada, apertada, assim. Isso é uma grande habilidade, né? Que a gente pode treinar na nossa vida. Toda vez que a gente se achar meio sem saída,
Porque sempre tem saída, pessoal, sempre tem. Sempre tem um jeito de olhar diferente. E se a gente não tiver um lama para falar isso pra gente, a gente pode tentar fazer esse exercício, né? De ampliar um pouco a bolha que a gente está vivendo, né? Como que o lama faria no meu lugar? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente tava... O lama na hora tem falado isso, não faça nada que o Buda não faria. Ele fala. Aí a gente se pergunta como é que o Buda faria isso, né? Então, sei lá, a gente pode descobrir formas de conversar com outras pessoas, para ver como elas pensam mesmo, né? Acho que tudo vale pra gente ampliar a nossa bolha, pelo menos. Enquanto a gente não se livrar dela de uma vez, né? Certo, fofuras? Vamos fazer uma dedicação breve? Pra gente poder encerrar, que ainda tem uma reunião com a Marina. Mas você fica, tá? A gente só para de gravar. Às vezes eu emendo umas conversas e continuo gravando. Depois você tem que entrar, cortar. Essa vez eu vou parar de gravar. Então a gente pode fechar os olhos um pouquinho, sentir de novo o corpo, sentir como está nossa mente, nosso coração. E deixar qualquer compreensão que a gente tenha tido nessa hora aqui juntos, qualquer insight, deixar isso agora só penetrar o nosso coração, sem mais conceitos. Só acolhe. E agora a gente lança a nossa motivação lá para o futuro. Nossa intenção de continuar ampliando a nossa visão, imaginando mundos melhores, praticando a generosidade vazia, mas com todo o amor do mundo. E assim a gente se despede hoje, fofuras. Olha, talvez eu precise cancelar a nossa prática da semana que vem, porque tem um retiro com o Lama Wallace a semana inteira, que vai ser mega intenso, e eu ainda não sei direito como são os horários, sabe? A carga de vídeos e tal. Mas eu aviso no nosso grupo lá. E vocês viram que eu criei um canal, né, nosso, para poder... para todo mundo pode escrever o que quiser lá, e vai ficar debaixo daquele ponto, sabe? Então, os canais, eles são melhores que os grupos. Os grupos, se eu abrir o grupo, porque para o canal funcionar, aberto o grupo precisa estar aberto, né? Então, a gente vai ter as duas coisas. Mas vocês não precisam mais prestar atenção no grupo, o mundo poderia ser diferente, só o canal. E ali vocês podem comentar a partir do momento que vocês entraram. Então, os posts que eu colocar depois que vocês entrarem no canal, vocês podem comentar. Antes não dá. Os anteriores não dá, mas a partir de lá dá. Mas fica organizado, sabe? Não fica um monte de coisa que depois você perde o post principal, sabe? Então é um negócio uma forma melhor de a gente poder interagir sem se perder muito, né? Grupo é um saco, porque daí você já não sabe nem... É no Telegram, o que eu falei? Eu confundo, eu chamo de Instagram, mas é no Telegram. É no Telegram. É canal do Telegram. Tá lá, o link para entrar no canal tá no grupo. Mas aí quando entrarem no canal, desencana do grupo, não precisa mais olhar para ele. Tá tudo no canal. Beleza, amores? Então, boa semana para vocês. Vocês se cuidem. Beijos de Maria Eugênia. Eu vou tomar minha vacina daqui a pouco. Todo mundo passa. Beijos. Obrigada, Gê. Boa semana. Obrigada. Gratidão. Tchau, pessoal. Para todos. Obrigada. Boa semana. Tchau. Boa semana.